Nossa conversa hoje é sobre a prevenção à depressão. E falando em depressão, o melhor caminho é a prevenção. É melhor prevenir do que remediar. Isso é um chavão dentro do processo de proteção e de saúde em qualquer campo. No campo da saúde emocional, muito mais. Nós sabemos que para os tratamentos de transtornos emocionais, o processo de medicalização é intenso e ao mesmo tempo com baixos resultados. Muitas das pessoas que vêm cometer ao suicídio, por exemplo, são pessoas que estavam com um processo de depressão maltratado ou não tratado. Quase 80%, segundo as estatísticas. E muitas vezes as pessoas tratam, por exemplo, da depressão com a medicação e nós não vemos uma evolução do quadro. Eu sempre digo o seguinte: bom, se você toma remédio para tratar uma depressão ou um transtorno emocional qualquer, uma hora esse transtorno tem que desaparecer. Se é um tratamento, tem que ter começo, meio e fim. E as pessoas narram que elas vão se medicando a vida toda e nunca saem do lugar com o sintoma da depressão, por exemplo. Lógico que nós sabemos que algumas depressões têm uma estrutura que é para o resto da vida e que às vezes a pessoa vai precisar de tomar uma medicação para manutenção. Mas isso não significa que ela, mesmo tomando uma medicação para manutenção, ela terá sintoma ou quadro que tire ela da possibilidade de trabalhar, de viver plenamente. Então, é muito complicado o processo do tratamento. De cada 10 pacientes que tomam medicação, por exemplo, para depressão ou algum outro transtorno emocional, 8 têm dificuldade para se adaptar à medicação. E as medicações não tem muito um leque grande de medicações. Você tem um leque grande de marcas de medicação, de marcas comercial. Mas o princípio ativo das medicações são quase todos iguais. Se você pegar 10 pacientes que tomam medicação psiquiátrica, quase todos tomam quase as mesmas medicações. A diferença está no manuseio para determinado tipo de transtorno. E para isso o profissional que medica tem que saber muito bem lidar com essas diferenças, principalmente se for psiquiatra. Porém, essa complexidade de um tratamento, principalmente se não tem um apoio de psicoterapia paralelo, porque a gente sabe que a medicação não pensa, leva a gente a concluir de que antes de que possamos adquirir um transtorno emocional comportamental, é necessário fazer a prevenção, principalmente no campo da depressão. E aqui eu estou priorizando a depressão porque ela é a que bate no processo de levar o sujeito para o suicídio. E a gente tem que prevenir o suicídio, primeiramente, pensando em prevenir a depressão ou levar as pessoas com depressão a um melhor tratamento. Aqui eu vou pontuar 4 pontos importantes para que a gente possa fazer uma prevenção à depressão. O primeiro item de depressão, para prevenir a depressão, é que a família, o ambiente familiar, possa identificar os olhares que perpassam este ambiente familiar. Pelo olhar podemos identificar se a pessoa está entrando num processo de depressão ou está em uma depressão. Aproximar-se do outro pelo olhar. E isso numa sociedade onde somos exigidos a cumprir tarefas, a sobreviver, a trabalhar dia após dia, parece que não sobra muito tempo para os encontros de olhar para olhar. Então, fazer momentos onde as pessoas se interajam na família. Se tem alguém da família com uma tendência à depressão que está fechado no quarto, adentre neste quarto. Faça contato, dialogue com essa pessoa e entre no olhar dela. Muitas vezes, dentro de uma casa, nós vemos que a pessoa está em sofrimento, mas não olhamos para o olho dela para constatar isso e para dialogar com ela, para entrar um pouco mais na vida dela, mesmo estando numa mesma casa. Às vezes, mesmo sendo o próprio casal que vive no mesmo quarto, dorme numa mesma cama. E esta prevenção estende também para os ambientes coletivos, na escola, professores, pedagogos, de olhar no olhar das crianças
de identificar, tanto das crianças e adolescentes, se ali existe um olhar de sofrimento. E se identificar isso, chamar para conversar, fazer encontros, fazer eventos de conversa, de fazer as pessoas dizerem sobre elas. No ambiente de trabalho também, um ambiente saudável de trabalho, as pessoas precisam ter momentos de olhar umas para as outras e conversar e falarem de si. E também de fazer essa promoção de estar nos ambientes públicos, praças, ambientes que você possa identificar os outros pelo olhar, na convivência. O outro aspecto que eu trago aqui é a questão de você eliminar drasticamente o contato com o celular e as redes sociais pelo menos 1 hora antes de dormir. Este é um elemento que tem trazido muito comportamento de sofrimento emocional, principalmente a depressão. Porque isso impede com que cada um de nós entremos para o sono com a potencialidade do sonhar. E o sonhar é o que preserva a nossa estrutura psíquica, porque vai manter a nossa subjetividade. Nossos elementos mais internos, inconsciente, é o que manifesta pelo sonho. Mesmo que a gente não entenda o que a gente está sonhando, mas é nosso. Quando a gente não desliga o celular antes de dormir e vai dormir com ele às mãos, assistindo vídeos, youtuber, filmes ou conectando nas redes sociais, a gente está entregue a forças externas que vão reger o nosso inconsciente. Nós vamos perdendo a identidade e isso vai sendo construído um processo de depressão. Também trago aqui como outro elemento de prevenção o cultivar plantas. Mesmo que você more num apartamento pequeno, é importante você ter um canto ali para cultivar plantas, tanto hortaliças em vasos pequenos, como flores, como plantas de folhagem que resistem a ambientes fechados. Nós temos um índice enorme de plantas que você possa cultivar dentro de um ambiente que não tem sol, por exemplo. O importante de cultivar plantas é que a planta ela faz com que a gente tenha uma conexão com ela de cuidado. E ao cuidarmos dela, ela dá uma resposta fenomenal para nós, que é o bem-estar do ambiente onde nós estamos, que é a resposta que ela nos dá. E é interessante que a planta a gente tem que ir cuidando e eliminando aquelas folhas que apodrecem, e eliminando situações que ela tem, às vezes, de resposta negativa. A gente não pode se esquecer dela. É como um animal que a gente está criando, porém ele é um vegetal. E se for uma planta que dá flor, melhor ainda. Quando emerge a flor, é sinal de que nós estamos sendo presenteados. E um quarto item de prevenção à depressão de hoje é aproveitar para levantar bem pela manhã, de madrugadinha, lá quando começa a aparecer o sol, o nascer do sol. Se possível, sair à rua, ou da varanda de casa, ou no quintal, que eu possa contemplar, que você possa contemplar o céu no amanhecer, no nascer do sol. Tem pessoas que levantam neste horário, que às vezes vai bater, dependendo da cidade onde a gente está localizado, geograficamente, 5h30 por aí, 5h15 da manhã. Tem pessoas que levantam, contemplam aquele nascer do sol, e aí no vídeo você também está vendo como que é bonito esse nascer do sol, de cenas que eu tirei da minha própria experiência pessoal sobre isto. Você vai beber desta sensação, desta energia da luz solar logo no amanhecer. Isso dá uma pulsão de vida, um desejo de viver. Então não é só medicação que previne, não é só atividades físicas especificamente, mas esse tipo de situação contemplativa, como se fosse uma oração. Não precisa nem fazer rezas, orações desse tipo mais sistematizada. Só o fato de você estar degustando daquela claridade que o amanhecer tem com o nascer do sol. É a aurora do nascer do sol. Isso traz uma força psíquica enorme e uma vontade de continuar o dia. Então é uma forma de prevenir fantástico. Tem pessoas que levantam, contemplam o nascer do sol e depois voltam a dormir para descansar mais um pouco.
e tem pessoas que já seguem o ritmo do trabalho. Quem faz essa experiência tem muita chance de prevenir a depressão. Então aqui esses 4 itens que eu trago de prevenção à depressão, você pode desenvolver o olhar, sentir o outro, a questão de evitar o celular e as redes sociais 1 hora antes de dormir, a questão de você cultivar plantas e de você contemplar o nascer do sol. Eu trouxe só 4 elementos, que se você praticar, você vai ver a diferença na sua qualidade da saúde emocional e na prevenção à depressão. Tente, depois você me conte. Depois você me conta, tá ok? Aguardo você para os próximos vídeos e muito obrigado pela sua atenção.